Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu numa escola no ano de 2013 nos Estados Unidos. É um mistério até os dias de hoje, quase 10 anos depois, ninguém consegue explicar o que aconteceu com esse rapaz. A polícia tem a sua teoria, até já arquivou o caso, concluiu o caso, na verdade, né? Deu o seu ponto final sobre o que aconteceu naquela tarde na escola, mas eles tiveram que reabrir o caso com novas informações. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que são um mistério como é o de hoje, de desaparecimento também, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante, ajuda muito aqui o canal, e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Kendrick Johnson. Kendrick Johnson nasceu em 10 de outubro de 1995, filho de Jacqueline e Kenneth. A família morava em Valdosta, na Geórgia. O jovem foi descrito como um menino doce, bem tranquilo e quieto, mas que era a alegria da casa. Desde jovem, ele sempre se interessou por esportes e praticava três. Seu sonho era se tornar um jogador de futebol profissional, mas também amava jogar basquete e era muito bom nisso. Na escola, ele tinha facilidade em matemática e ciências. Seu pai dizia que ele conseguia fazer grandes contas na cabeça. Em 10 de janeiro de 2013, Kendrick estava com 17 anos e era aluno da Lowndes High School. A escola, naquela época, tinha mais ou menos 3.000 alunos e aquele parecia ser mais um dia letivo normal. Depois das aulas da manhã, ele foi chamado para uma partida de basquete. A sua mãe não se preocupou, já que ele não voltou para casa no horário de sempre, porque às vezes ele praticava alguns esportes na quadra da escola e tal, então tudo isso era muito normal e de início ela não se preocupou. Só que o tempo passou, já era de noite e ele simplesmente não voltou para casa. Isso sim não era normal. Eles tinham um combinado de que ele sempre tinha que estar em casa às 10 horas da noite. Chegou esse horário e ele não apareceu. Daí sim, sua mãe ficou muito preocupada e ela sabia que tinha alguma coisa muito errada. Ela decidiu então ir até a escola do seu filho. Chegando lá, ela procurou por ele em todos os lugares, mas infelizmente ele não estava lá. Nesse momento, ela decidiu chamar a polícia e fez uma queixa de desaparecimento. A polícia de início tentou acalmar Jacqueline, dizendo que provavelmente seu filho estava com amigos ou até com uma garota, mas ela sabia que isso não era comum, ele não fazia esse tipo de coisa e ela tinha certeza de que tinha alguma coisa errada com seu filho. Na manhã do dia seguinte, sua mãe foi novamente à escola para ver se encontrava alguma pista de Kendrick. Ela espalhou vários cartazes e perguntou a vários alunos se alguém tinha visto ele, e todos responderam que não. Enquanto a Jacqueline falava com o pessoal da escola para ver se conseguia mais alguma informação, um grupo de alunos que estava no ginásio, eles estavam perto de tatames, de tapetes de luta, e uma das alunas percebeu uma coisa muito estranha num desses tapetes que estavam em pé. Ela viu 2 pés para fora usando meias e ela de início acreditou que era algum de seus amigos fazendo alguma pegadinha, alguma coisa desse tipo, só que não estava muito, comum aquela cena. Então ela chamou seus colegas, mostrou para eles, mostrou pro professor também. O professor também achou aquilo esquisito e decidiu pegar o tornozelo daquela pessoa que estava com os pés para fora. E ele esperava que a pessoa tivesse alguma reação, se mexesse, tomasse um susto, se fosse uma pegadinha, mas infelizmente a pessoa que estava ali dentro não se mexeu. A pessoa que estava dentro daquele tapete já estava morta há algum tempo. O cheiro que vinha de dentro do tatame era muito forte. Alguns alunos também perceberam a presença de vômito e sangue, então eles decidiram chamar a polícia, que chegou logo em seguida. Infelizmente, o corpo foi confirmado como sendo de Kendrick Johnson. Ele estava enrolado dentro do tapete de luta, a calça que usava estava aberta e seus bolsos estavam puxados para fora. Consigo estava o seu celular e os fones de ouvidos enrolados em uma de suas mãos. O assunto se espalhou rapidamente pelos corredores da escola e seus pais foram avisados através de uma ligação. Muitos foram até a porta do ginásio para conseguir mais informações. O horário da morte foi confirmado como 2h10 do dia 10 de janeiro.
Uma autópsia foi realizada e a causa da morte foi asfixia posicional, e o caso foi considerado uma morte acidental pelos investigadores. As autoridades levantaram a hipótese de que Kendrick caiu no tapete enquanto procurava o seu tênis e morreu após ser incapaz de sair. Alguns alunos foram até a polícia e contaram que era super normal os alunos guardarem os tênis no tatame, que eles não queriam gastar com armários e tal, então era mais prático deixar os tênis perto do tatame, dentro do tatame também, mas que isso nunca tinha dado nenhum problema e que o Kendrick sempre fazia isso, ele jogava os tênis dele ali e depois pegava na hora de ir embora e era tudo normal. Mas muitos não concordam com essa teoria da polícia de que foi um acidente e que o garoto caiu dentro do buraco. O tapete tinha quase 1,80 m de altura e 1 metro de largura, quando enrolado o tamanho do buraco era de 35 centímetros e a distância dos ombros de Kendrick mediam 48, sendo improvável que ele tivesse caído, já que ele não cabia. A polícia diz que provavelmente ele tentou ficar mais estreito para poder pegar os tênis, mas a família não concordou com essa teoria. Muitos alunos faziam isso de guardar os tênis no tapete de luta e eles sempre inclinavam para pegá-los. Não fazia muito sentido Kendrick querer entrar no tatame para pegar seus tênis. A polícia acreditou muito na teoria de que Kendrick entrou no tapete para pegar seus tênis, mas algo não se encaixava. Ele sangrou e vomitou dentro do tapete, mas o tênis que foi encontrado dentro do tatame não estava sujo nem de sangue e nem de vômito. O outro pé estava do lado de fora do tatame. Mas como Kendrick conseguiu tirar apenas um pé e só depois se entalou? A família de Kendrick questionou esta hipótese de que foi um acidente. Insatisfeitos com o resultado da investigação, os pais de Kendrick Johnson divulgaram uma foto para a mídia do rosto de seu filho deitado na funerária. A foto mostra o rosto de Kendrick extremamente inchado, quase não parece um ser humano. Depois disso, eles contrataram uma autópsia independente conduzida por William Anderson, em 15 de junho de 2013. Anderson afirmou que suas descobertas indicaram traços de trauma por força bruta no pescoço direito e em alguns tecidos do corpo e sugeriu que a morte não foi acidental. Depois que a opinião do patologista particular foi divulgada, a família de Kendrick afirmou que acreditava que ele foi assassinado. A autópsia independente descobriu que algum tempo depois que o corpo de Kendrick foi recuperado do tapete e passou por uma funerária, ele estava cheio de jornais. A funerária que processou o corpo após a primeira autópsia afirmou que nunca recebeu os órgãos internos de Johnson, do legista. Os órgãos teriam sido destruídos por processos naturais e descartados pelo promotor antes que o corpo fosse enviado de volta à cidade para o enterro. O proprietário da funerária disse que isso é uma prática padrão que acontece muitas vezes para preencher o vazio utilizando jornais, algodão e também serragem. Os Johnsons tentaram processar a funerária por manipular mal o corpo de seu filho e talvez tê-lo feito para encobrir a sua verdadeira causa da morte, mas esse caso foi arquivado. Independentemente disso, os órgãos foram perdidos e não puderam ser testados durante a segunda autópsia, o que despertou ainda mais suspeitas nos pais de Johnson de que isso era um encobrimento e que se tratava de um crime. Os Johnsons esperavam um inquérito do legista que iniciaria o processo de reclassificação da causa da morte de Kendrick Johnson como não acidental e reabriria a investigação. O pedido, infelizmente, foi negado. No ginásio também foram encontradas algumas coisas estranhas. Primeiro, um moletom cinza e também uma pasta amarela foram encontrados. Depois, foi dito que eram de Kendrick. O mais estranho é que numa parede a mais ou menos 15 metros de onde o corpo do Kendrick foi encontrado havia sangue, mas era um sangue seco que provavelmente já estava há um bom tempo por lá, mas ninguém soube explicar de quem era esse sangue, o sangue nunca foi testado e por que tinha sangue dentro do ginásio da escola. Nas fotos tiradas de Kendrick sem vida dentro do tapete, é possível ver que atrás dos seus joelhos há um par de tênis cor de laranja. O outro tênis, que estava no chão dentro do tapete, é preto e branco. Sua mãe disse que o preto e branco era o que seu filho usava para fazer exercícios. O que não fica claro é como os tênis laranjas foram parar atrás de seus joelhos. Os tênis laranjas tinham algumas manchas, assim como seu moletom. Eles nunca foram analisados para saber se era sangue. O tênis laranja não era de Kendrick e o seu dono nunca apareceu.
Os pais de Johnson suspeitaram da investigação desde o início. Eles acreditaram que o departamento do xerife foi muito rápido em descartar que o caso seria um crime e também foram muito rápidos em classificar a causa da morte. Foi em questão de menos de 24 horas o caso já estava resolvido. Os Johnsons também tinham certeza de que o corpo do seu filho foi removido e que foi comprovado pelo legista do condado de Lowndes, Bill Watson. A lei do estado da Geórgia determina que o legista seja contatado imediatamente após a descoberta de um corpo, mas Bill Watson afirmou que não foi notificado até 6 horas depois. Os pais do Kendrick acreditam que o caso do seu filho não teve a importância devida, não foi investigado da forma certa, porque o jovem era negro. A gente sabe que o racismo nessa época na cidade era muito forte por lá, então até o advogado acreditou se o jovem fosse branco, provavelmente o caso teria sido resolvido muito mais rápido e de uma forma muito mais verdadeira, porque a gente tem muitas pontas soltas aqui e a polícia simplesmente classificou como um acidente. A CNN teve acesso às imagens de segurança da escola no dia em que Kendrick Johnson morreu, mas ao vê-las percebe-se que oferecia poucas informações sobre o que aconteceu naquele dia. As câmeras voltadas para os tapetes estavam desfocadas e pulavam. Tudo que poderia ser visto nas câmeras era Kendrick andando em direção ao ginásio e depois vários segundos de filmagem dele correndo dentro do ginásio. Faltava 1h30 de filmagem nas gravações, bem na hora em que ele morreu. Em 2014, os pais de Kendrick entraram com um processo de homicídio culposo contra os funcionários da escola, alegando que ele foi assediado por um aluno branco e que foi negligenciado pela escola. Juntando todas as evidências, um site chamado ebony.com escreveu o assassinato de Kendrick. Segundo esse artigo, o jovem morreu nas mãos de 2 irmãos brancos, mas não revelaram seus nomes. A descrição desses irmãos se parecia muito com a de Brian e Brandon Bell, 2 irmãos que tiveram uma briga com Kendrick mais de um ano atrás e se intensificou nos últimos meses. Os Johnsons também acusaram os pais dos irmãos, um agente do FBI na época, de encobrir o assassinato, manipulando a escola e as autoridades envolvidas na investigação da morte do Kendrick. Em 2015, os Johnson entraram com uma ação civil de $100 milhões contra 38 pessoas, incluindo 3 colegas de classe de seu filho, a escola, o laboratório local, autoridades estaduais e federais, 5 agentes do GBI, um agente do FBI e vários outros. Os pais afirmaram que os filhos do agente do FBI mataram Johnson e usaram suas conexões para encobrir a investigação. O pai de Kendrick admitiu que não tinha provas concretas para apoiar qualquer uma dessas alegações e eles tiveram que desistir do processo. Eles foram processados por mais de $850 mil em honorários advocatícios e mais de 1 milhão de acusações de difamação. Em julho de 2016, o Departamento de Justiça anunciou que nenhuma acusação seria feita contra ninguém em relação à morte de Kendrick Johnson, considerando que havia provas suficientes para apoiar a acusação criminais federais. Naquele momento, o caso foi oficialmente encerrado pela polícia. Em junho de 2018, o corpo de Kendrick Johnson foi exumado pela segunda vez e uma terceira autópsia foi realizada. As descobertas da segunda autópsia de que a morte de Johnson não foi acidental e causada por trauma contundente foram confirmadas. Seus pais esperavam que, com os resultados dessa terceira autópsia, as imagens da câmera de segurança que estavam convencidos de que foram adulteradas e o manuseio incorreto das evidências no local foram suficientes para reabrir o caso do seu filho. Em março de 2021, o caso foi reaberto. O atual xerife do condado de Lowndes, junto com a sua equipe, conseguiram obter uma grande quantidade de evidências das autoridades federais, em parte graças a um apelo da família de Johnson em novembro de 2020. Agora, os detetives têm evidências suficientes em mãos para talvez permitir que resolvam esse mistério de uma vez por todas. O xerife também afirmou que não considera o caso como homicídio. Ele afirmou ainda que os 2 irmãos mencionados em ações judiciais anteriores pelos Johnsons não são suspeitos. A família Johnson está otimista e acredita que finalmente a justiça será feita. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, é um caso muito difícil da gente entender. Tem momentos que a gente acredita que foi realmente um acidente, mas tem outros momentos que parece que não foi um acidente e que
foi um crime, que talvez alguém da escola está envolvido, um aluno, um funcionário, alguma coisa desse tipo. A família tá otimista agora com a reabertura do caso, que não tem nenhum ano ainda que o caso foi reaberto, então provavelmente nós teremos novas informações sobre esse caso. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham com tudo que eu trouxe aqui. Será que foi um acidente bem trágico, né? Algo que a gente nem imaginaria que fosse possível de acontecer, ou se vocês acham que tem alguém envolvido. Também tem a questão do racismo, que os pais acreditam que o filho foi vítima de racismo, porque o caso não teve a importância devida e tudo mais, conforme tudo eu trouxe aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.